tudo bem com você? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre aves. E a gente vai falar sobre as aves com um enfoque muito semelhante do que aquele que a gente teve na última aula que a gente falou de répteis e anfíbios. A gente vai focar a nossa aula num fenômeno importante dentro dessa escala evolutiva dos cordados e que o vestibular dá muita atenção. Então, quando a gente falou de répteis e anfíbios, a gente se concentrou para entender a fisiologia e para entender a anatomia desses animais na conquista do ambiente terrestre. Agora que a gente vai falar de aves, a gente vai fazer algo muito semelhante. A gente vai focar o nosso estudo nas aves numa adaptação muito importante que as aves vão ter e que o vestibular gosta muito de perguntar, que são as adaptações que esses animais apresentam para o voo. Então a gente vai entender como que é constituído o corpo de uma ave, como funciona o corpo de uma ave, se baseando em como que tem que ser esse corpo para que o animal possa voar. E em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o voo demanda uma grande quantidade de energia do animal. Então as aves, elas vão ter que ter um metabolismo muito eficiente na produção de energia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as células das aves vão ter que ter um suprimento de nutrientes muito eficiente, ou seja, os nutrientes vão ter que chegar com grande facilidade nas células teciduais, nos tecidos em geral desses animais. E os gases vão ter que ser transportados também com muita eficiência, porque é basicamente o que uma célula precisa para gerar energia, nutrientes e oxigênio. Então, o sistema circulatório e o sistema respiratório das aves vão ser muito eficientes para que essa troca gasosa ocorra de uma maneira eficiente. Então, dentro dessa escala evolutiva que a gente está vendo dentro dos cordados, as aves vão ser os primeiros animais a ter um coração tetracavitário. E o que eu quero dizer com um coração tetracavitário? É um coração que tem 2 átrios e 2 ventrículos. Isso vai permitir que a circulação seja dupla e completa. O que eu quero dizer? O sangue arterial circula de um só lado do coração. E o sangue venoso circula só do outro lado. Então, do lado direito do coração circula somente sangue venoso. Esse sangue venoso parte para os pulmões, é oxigenado e volta para o lado esquerdo do coração. Do lado esquerdo do coração só vai circular então sangue arterial, que é levado para os tecidos. Não existe mais, como havia nos répteis e nos anfíbios, mistura de sangue venoso com sangue arterial, graças a esse coração tetracavitário. Tetracavitário totalmente separado pelo septo, né? Porque os répteis a gente pode considerar que eles têm um coração tetracavitário, mas o septo é incompleto. Agora não existe mais mistura de sangue venoso e sangue arterial. Então o sangue que chega nos tecidos, ele carrega quase que só oxigênio. E isso vai dar muito mais eficiência para o metabolismo celular das aves. Isso permite que as aves gerem muito mais energia e vai permitir que elas tenham, por exemplo, força de contração muscular no batimento das asas, por exemplo. Isso é um dos fatores que vai influenciar nisso. Além disso, esse sistema circulatório, esse sistema respiratório mais eficientes, permitindo que o metabolismo da ave seja mais intenso, vai permitir que as aves tenham a temperatura corporal constante determinada pelo metabolismo, ou seja, independente do hábito de vida, se essa ave está num ambiente mais frio ou se essa ave está num ambiente mais quente, o próprio metabolismo dela é capaz de manter a temperatura corporal constante. Como a gente, nós somos animais homeotérmicos, que é como a gente vai denominar esse tipo de sistema de temperatura corporal. Homeotermos ou endotermos são os animais que são capazes de manter a sua temperatura corporal constante através do seu próprio metabolismo. Então, se você for medir a sua temperatura, ela vai estar sempre por volta de 36,5. Esteja você no Alasca ou esteja você no Saara. É óbvio que algumas patologias vão alterar isso naquilo que a gente chama de hipotermia ou de febre. Mas o fundamental é que, em situações normais, as aves, assim como a gente vai ver na próxima aula, os mamíferos, são capazes de manter a sua temperatura constante utilizando do seu metabolismo. Isso vai ser outro fator importante para que o metabolismo energético seja eficiente, tá bom? Outra coisa importante que a gente tem que considerar, além das condições energéticas para que as aves possam ser adaptadas ao voo, é o peso corporal. Se um animal quer voar, no caso, se as aves estão se adaptando para voar,
elas não podem carregar peso desnecessário. Então, o sistema esquelético das aves, ele é formado por ossos que a gente chama de ossos pneumáticos. O que é isso? Os pulmões das aves, eles vão se projetar para dentro dos ossos, em sacos aéreos. E esses ossos vão acabar sendo ocos e leves, evitando que as aves tenham um peso corporal desnecessário. Além dos ossos pneumáticos, ou seja, do esqueleto pneumático, as aves vão excretar ácido úrico. Lembra que a gente viu na última aula que os répteis excretavam ácido úrico? As aves também vão excretar ácido úrico, que é um tipo de excreta nitrogenada muito pouco solúvel e muito pouco tóxico. Isso faz com que as aves tenham que armazenar pouca água para liberar suas excretas nitrogenadas. E além disso, as aves não armazenam muito as excretas nitrogenadas. Então você já deve ter visto que o cocô de passarinho ele é um pouco diferente, porque ele contém não só os resíduos alimentares, mas também esse ácido úrico, que o animal libera várias vezes. Ele não armazena grandes quantidades de excreta. Por isso que o passarinho vai fazer cocô em tudo, na estátua, no carro, na sua cabeça. Então, para manter o corpo leve, esses animais têm ossos pneumáticos e excretam na forma de ácido úrico. E o sistema circulatório e o sistema respiratório são muito eficientes. Temos um coração tetracavitário aí. E o fluxo de ar no sistema respiratório das aves acontece de forma unidirecional, que faz com que as trocas gasosas sejam muito mais eficientes. Tá bom? Outra coisa importante que eu acho interessante da gente falar é que no sistema esquelético das aves, o externo, que é esse osso do meio do peito aqui, é em formato de quilha. Então ele tem um bico assim, ó. E aí você vai pensar, pô, isso é para dar aerodinâmica? Isso é comum da gente pensar por esse sentido? Mas não é assim, não é essa a maior importância do osso em quilha. O que acontece é que esse osso ele sendo em quilha, os músculos que vão se inserir nele aqui, os músculos peitorais das aves, eles podem ser muito grandes. O nosso osso externo, ele é assim, ele é chato. Então a nossa musculatura peitoral se insere na lateral desse osso num espaço muito pequeno. O esqueleto, o externo das aves sendo em formato de quilha, a gente ganha uma superfície muito maior para inserção muscular, fazendo com que esses músculos que vão se inserir no peito da ave, esses músculos vão ser muito fortes, fazendo com que as asas possam bater com muita força, dando propulsão para que esse animal possa voar. Então ele tem um esqueleto leve, com externo em formato de quilha, uma musculatura muito forte, alimentada por um sistema circulatório, em que não acontece a mistura de sangue arterial e sangue venoso, por isso ele é muito eficiente, e um sistema respiratório também muito eficiente. Tudo isso vai gerar muita energia para esses músculos que são muito fortes inseridos de uma forma propícia num esqueleto leve. Todas essas características em conjunto vão fazer com que as aves tenham plenas condições de serem adaptadas para o voo, que é o que a gente vê por aí, as aves voando. Tá bom? É claro que existem diversos outros conceitos associados à anatomia, à fisiologia das aves, que a gente não vai ter muito tempo e também... esses conceitos que a gente falou aqui são os conceitos mais importantes. Então, você já vai conseguir resolver muitas questões de vestibular com o que a gente falou aqui. É fundamental que você faça muitos exercícios, que você leia os textos que a gente vai disponibilizando no nosso site. Acesse lá o www.kinapse.com.br. Se inscreva no nosso canal para receber as nossas aulas toda segunda e quinta às 19 horas. Curta a nossa página no Facebook para ficar sabendo de todas as novidades, de tudo que está acontecendo. E... a gente se vê por aí nas nossas próximas aulas. Um abraço e até lá.